Estamos começando mais um Contraponto Cultura. No programa desta semana, o convidado é o querido, o lindo, o inteligente, o meu querido amigo Virgílio Matos. E hoje a gente vai aqui recomendar para o nosso telespectador a Criminologia de Cordel, chama Paz Armada, Criminologia de Cordel. É a primeira recomendação do Contraponto Cultura dessa semana. Marcelo Yuca. Marcelo é a organizadora da Lagute Batista. Isso. São vários autores, né? Tem vários coautores. Beatriz Nilo Batista, Vargas. Beatriz Vargas, que era daqui de Belo Horizonte, né? Agora mora em Brasília. Ana Luísa de Souza Nobre, Vera Malaguti Batista, Orlando Zacconi, acho que a gente não esqueceu ninguém, Marcelo Yuca. Isso. Carlos Aguiar Serra. Esses autores. Bom, vamos falar um pouco desse livro. Vamos falar também da visibilidade do invisível, que é do professor Virgílio Matos. E também vamos comentar o filme Domésticas, que é um filme nacional interessantíssimo e vai dar muito pano para a manga aqui. Como a gente não consegue ficar muito tempo sem trazer o Virgílio aqui no Contraponto, ele voltou hoje cheio de livro, filme, cheio de história para contar para a gente. Ô Virgílio, vamos começar com a visibilidade do invisível? Vamos sim. É um prazer estar com vocês, é um prazer estar com você que está assistindo a gente em casa. Visibilidade do Invisível é um livro já esgotado. Então, o Carlos Magalhães, parente por afinidade, Zé Luiz Carlos Magalhães, né, o nosso querido Mente Perigosa, o Carlos fez a gentileza de conseguir colocar esse livro na rede, um livro esgotado. Eu não tenho menor intenção em fazer uma segunda edição. Ele é uma receita de bolo, na verdade. Ele é o relato, passo a passo, dia a dia, de nossa pesquisa no Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto, a única penitenciária existente na cidade de Belo Horizonte. Com tudo, com todos os instrumentos, com o questionário, com o roteiro, com a fala das presas, com a fala das agentes, que rendeu um outro livro. Enfim, esse livro o Carlos deu de colocar. Ele vai estar, o endereço é muito longo, ele vai estar à disposição no blog do professor Zé Luiz. Você entra no blog do professor Zé Luiz e você vai ter inteiramente grátis, né? Você pode indicar, inclusive, para um outro amigo seu. Enfim, sem brincadeira, é uma possibilidade que a gente tem. É um livro que, de 2005 a 2008, nós tivemos todas as semanas trabalhando com as presas. Eram, naquela época, 192, hoje são quase 400, um pouco mais de 400 talvez. E é um relato e um retrato sem retoques do que é ser mulher e estar aprisionada num Estado neoliberal, como lamentavelmente segue sendo o Estado de Minas Gerais. Só explicando para o telespectador, então, vou colocar no blog, acessando o blog, do lado direito tem um monte de temas e lá tá livros. Aí é só clicar em livros, já vai entrar lá no link para baixar o livro, está em PDF, né, Virgílio? No livro, eu acho que você pode, até se você tiver sem ideia para monografia, eu acho que do jeito que o Carlos colocou, você pode retirar pedaços, colocar, dizendo que o texto não tem problema algum, tem problema algum. É porque, de fato, são uma série de letras, parece um código, e uma série de códigos, underline, etc, etc. Mesmo para quem é enturmado com a internet, definitivamente não é o meu caso. Eu penso que é difícil nós já vamos colocar digitado lá, que é só clicar no link e já vai direto. Já vai direto. Então, entra lá, livros, entrando no livro, está lá o livro do professor Virgílio Matos. Eu descobri essa semana que tem um colar e ir, né? Então você copia o endereço, já coloca e ele já vai direto. A maravilha do capitalismo. Ô, Virgílio, esse seu comentário... Essa semana agora que passou. Esse seu comentário me lembra o livro do Humberto Eco, Como se faz uma tese. Ele fala isso, ele fala, olha, isso aqui é tentar de uma forma simplificada ajudar alguém a fazer um trabalho, se a pessoa não tiver com muito tempo para fazer um trabalho consistente. Agora, se você não quer fazer nada mesmo, aí você copia outro livro, de preferência, pega o livro de alguém que não mora aqui, que ele não vai ser facilmente identificado. Na verdade, professora Tatiana já deve ter morrido de raiva algumas vezes com isso. Eu também, né, professor? Morri de raiva algumas vezes. Eu defendo, né, o homicídio realmente a pancadas, né, em aluno que copia as coisas, mas a ideia da visibilidade do invisível é tornar visível e de que maneira aquelas mulheres vivem, né? Os números, os dados quantitativos,
durante muito tempo, né, as miríades de inimigos diziam, não, mas vejam, o trabalho dele não é científico, cadê o quantitativo numérico? E eu percebi como é que é fácil fazer o quantitativo numérico se você trabalha com pesquisação, se você tem a clareza de que o campo é soberano e, sobretudo, se você tem ideias, se você tem pesquisa e se você tem trabalho a campo. Na academia, a cada dia que passa está virando uma raridade, não é verdade? É uma pena, né? Nossa academia, os cursos superiores estão virando cursos técnicos, né? Para formar meros operadores e reprodutores do sistema, que é uma pena. A universidade vai ser um espaço de pensar alternativas, de criar, né? Mas, Virgílio, gente, não, antes eu quero fazer um esclarecimento. Eu quero fazer um esclarecimento que eu esqueci em casa. Minha plaquinha é ironia. Então é importante para o telespectador, porque nós estamos aqui com o professor Virgílio. Não me levem a sério, por favor. Que tem uma linguagem própria. Então, às vezes, a plaquinha ironia aqui cairia bem, porque é realmente um poeta. Além de professor, escritor, é um poeta. Mas o doutor Didi já prometeu, em outras oportunidades, virá com legenda embaixo. Então fica mais fácil para quem não conhece. Na hora que está sendo irônica, ironia. Tá bom, Virgílio, mas vamos falar um pouquinho aqui sobre a visibilidade do invisível. Quais foram as pessoas envolvidas aqui nessa pesquisa? Outras pessoas? Nossa, de um grupo inicial de 27, nós restamos com meia dúzia de 8 pessoas contando comigo e com a Laurinha, né? De fato, não é fácil você trabalhar e pesquisar num lugar, você entrar num lugar de onde todo mundo quer sair, né? E o que me chamou a atenção era que, eu não posso citar nomes aqui, mas que uma antiga moradora de rua, né, que a Laurinha tinha feito um encaminhamento no passado, ela não gosta que fala que há 30 anos que ela trabalha com, enfim, e o tio Toninho, né, e o tio Toninho também, essa mãe de um grande amigo nosso, hoje um adolescente, e essa mulher lá em Tampiep, na penitenciária industrial, chegou nos relatos de que havia uma única luva para fazer revista vexatória, que aliás é algo que agora eu e meu otimismo, né, professor Zé Luiz? A gente acredita que o Ministério da Justiça, enfim, estamos fazendo parte dessa comissão interinstitucional contra esse absurdo que é a revista vexatória. O que é a As pessoas, os amigos e os familiares são virados do avesso. Quer dizer, a pessoa vai visitar um parente que está preso e essa pessoa é humilhada, virada do avesso, tira a roupa. Inspeção na cavidade anal e vaginal. E a gente sabe, até mesmo por uma impossibilidade da física, né, que armamento não pode ser portado em cavidade vaginal e cavidade anal, né? Que o índice de drogas apreendidos, né, é risível. E, lamentavelmente, a gente sabe também que outros são os meios que se colocam substâncias proibidas Mas dentro. Isso só aconteceu na Idade Média, né, Virgílio? Onde, então, a pena ela é extensiva à família da pessoa, né? Hoje em dia, no Estado democrático de direito, não acontece mais isso. Professor, na sua Constituição, na minha... Não ria, professor Tatiana, porque na nossa Constituição, de fato, está escrito que a pena não passará ou não poderá passar da pessoa do delinquente. Agora, eu pergunto que tipo de crime, que tipo de julgamento e condenação os familiares sofrem, né, para serem literalmente virados do avesso. Muitas das mulheres que eu entrevistei nesse livro, nós fizemos mais 192, a totalidade delas, elas diziam, olha, eu peço para meus familiares não me visitarem, para não serem submetidos ao escracho e ao esculacho que é a revista vexatória. Isso tem alguma fundamentação legal ou constitucional? Nenhuma. É totalmente ilegal. Aliás, você que está em casa, né, que nos assiste, deve ter algum pezinho aí no direito, é bom que saiba que se as leis fossem cumpridas, e eu já dizia isso com o velho artigo 153 da época da ditadura, que a ditadura, além de tudo, era uma prestidigitadora, né, porque deu o golpe, acabou, ruiu com o lastro constitucional. Em seguida, não satisfeita com isso, fez uma emenda à Constituição emendada, uma maravilha, né? Uma coisa realmente... Mas aí, professor Virgílio, para o nosso telespectador, então, concluindo, quando o Estado faz isso com as famílias, com os familiares... O Estado é culpado. Quando um agente do Estado faz isso, ele está fora da lei. Fora da lei. Ele é o bandido, ele é o criminoso. Ele é o bandido. Ele é o criminoso. Ele não tem o direito de fazer isso. Agora, muitas das agentes que eu vi diziam que a revista devia ser assim para que não voltassem. A ideia declarada é que os familiares e os amigos não voltem a visitar,
porque aí o serviço diminui. Mas eu penso que o Ministério da Justiça, nesse momento, está a dar um passo importantíssimo. Eu, otimista de irritar como sou, penso que já esse anteprojeto já foi para a Secretaria de Assuntos Legislativos. Ele deve, obviamente, não tão bom quanto o projeto de lei estadual, projeto de lei de iniciativa popular do Grupo de Amigos e familiares de pessoas em privação de liberdade, contra esse absurdo da revista vexatória. Esse anteprojeto, perdão, da lei federal é um anteprojeto do possível. Eu penso que o nosso estadual avançava muito mais, era muito mais, ia muito mais ao encontro daquilo que os amigos familiares pretendem. Mas esse de Brasília tem participado das reuniões, esse de Brasília não está nada mal. Qual é o andamento desse projeto aqui no estado de Minas Gerais? Olha, existe uma gama grande de assinaturas, mas eu não sei, professora Tatiana, ele não foi ainda apresentado como projeto? Ainda não. Mas, inegavelmente, eu conheço tanta redação de um e de outro. Você pode entrar no blog, você que está em casa, o antiprisional.blogspot.com. Você vai ver lá a iniciativa, projeto de iniciativa popular. Ele, de fato, é bastante avançado. Bastante avançado. E elimina de uma vez por todas essa ilegalidade, essa inconstitucionalidade e esse absurdo que é a revista vexatória. Que é absolutamente desnecessário. Evidente. Porque senão você vai imaginar, por questão de segurança, tinha que fazer a revista vexatória para todo mundo que vai embarcar no avião também, não é mesmo? Olha, a gente advoga, professor, que o pórtico, né, a raquete no limite, para armamentos e para garantir a segurança de todos. Ninguém é favorável de que haja substância proibida dentro de unidade prisional. Ninguém é favorável a isso, nem armamento dentro de unidade prisional. Assim como não somos favoráveis à existência de tortura, assim como não somos favoráveis à existência do escracho. Há de haver uma forma de pensar algo mais inteligente do que prender para punir. Penso que a gente poderia começar por aí. Agora, cumprir a lei é o mínimo no Estado Democrático de Direito, porque depois os alunos riem, né? Dizem, professor, mas isso está escrito na sua Constituição, na Constituição do professor Zé Luiz, e não é. A Constituição, se tem alguma coisa, e tem alguma coisa de importante, de muito importante nela, é que ela deve ser oponível a todos, né? Aqueles que vivem nesse país tapuia como o nosso e que segue a passos largos rumo ao futuro. Eu sou otimista, insisto, eu acredito que nós vamos acabar fazendo disso um país, um grande país, um país bacana para a gente viver, para a gente morar, para os nossos filhos e para os nossos netos. Estamos caminhando para lá, né? Acredito. Bom, vamos terminar esse bloco aqui falando ainda sobre o Visibilidade do Invisível, fazendo uma conexão com o filme que a gente vai apresentar no segundo bloco, que é o filme Domésticas, né? Quem são essas pessoas invisíveis? Porque a gente está falando aqui das mulheres em privação de liberdade aqui no estado de Minas Gerais, que foram participaram desse trabalho, né? Eu não vou chamar aqui de objeto de investigação. Não, porque não são. Na pesquisação não existe objeto de pesquisa. Exato. Todos são sujeitos da pesquisa. Exatamente, né? Que participaram aqui dessa pesquisa. Mas existem outras pessoas invisíveis, né, Virgílio? Nós fizemos, professora Tatiana, um trabalho, um teaser, né, uma provocação no semestre passado, na Faculdade de Estácio Sá de Belo Horizonte, um trabalho bastante interessante de contato com a pesquisa, com as chamadas profissões invisíveis. As faxineiras e os porteiros. A pergunta era, o que sonham limpar as faxineiras, em que e o que sonham barrar os porteiros? Né? Eu não sei se você que está nos vendo em casa, se mora em apartamento ou se mora em condomínio, se conhece as pessoas que são os porteiros, se conhece as pessoas que trabalham na faxina e o quão difícil é, em qualquer instituição de ensino superior, você dar e ouvir um bom dia, né? Eu fico pensando nas faxineiras e me irrita profundamente os porteiros quando eu dou bom dia e eles não respondem. Eu volto e reitero o bom dia. Bom dia, e a pessoa um pouco constrangida responde o seu cumprimento, porque essa invisibilidade dessas profissões, elas têm um motivo muito claro numa sociedade como a nossa, dividida em classes, né? Aquele trabalho atualmente chamado de subproletariado, né? Ou, não gosto da língua do patrão, né, chamado também de underclass, né? O subproletariado, o que é? O exército de mão de obra de reserva. E o que é a fábrica hoje da modernidade, ou pós-modernidade, se você acredita nela, não quero brigar por causa disso, é o telemarketing.
né? O gerundismo do posso estar oferecendo, e você liga ou você recebe. Quando você liga, você não é atendido. E quando você recebe ligações e às vezes está de bem com a vida, né, com o mundo, fala, por favor, eu gostaria de pedir. Ontem mesmo eu recebi são sempre coisas magníficas, né? É um financiamento em 300 anos, é alguma coisa assim. Enfim, eu gostaria, fulano, que você, por gentileza, dissesse para a supervisão, perdão, que eu não tenho interesse. Já me ligaram ontem, eu vou estar passando, eu vou estar colocando isso no sistema. E se você diz para um aluno, né, que ele é o escravo, que ele é o proletário moderno, numa fábrica, aspas, de telemarketing, ele da Sebespinha contigo, ele fala, não, professor, eu gosto muito do que eu faço. Não tem consciência nem de classe em si, nem de classe para si. Não sabe que está sendo explorado. Está sendo explorado e não sabe. Né? Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo agora, daqui a pouquinho a gente volta aqui com essa dupla dinâmica, Zé Luiz levanta a bola, o Virgílio corta, e a gente volta aqui no próximo bloco para falar mais um pouquinho com você. Hoje eu não vou entrar em cena para representar um papel, mas para dar um toque em você que dá tanto valor à liberdade. Tem gente que usa drogas porque acha que vai ficar mais descolado. Num primeiro momento, a droga pode até dar prazer. O problema é o que ela faz depois. Não parece uma incoerência usar drogas para buscar liberdade e depois perder a liberdade para as drogas? Então, se elas surgirem na sua vida, sai de cena e faz assim para as drogas. Estamos de volta com o Contraponto Cultura no programa desta semana. O professor Virgílio Matos volta aqui para falar com a gente sobre o livro A Visibilidade do Invisível, que eu vou mostrar de novo, nós comentamos aqui no primeiro bloco, e sobre o livro Paz Armada, Criminologia de Cordel, que é um livro coletivo e a gente vai falar ainda sobre ele nesse segundo bloco. Mas primeiro nós vamos falar um pouco sobre o filme que está recomendado esta semana para você, nosso telespectador, que é o filme Domésticas. E a gente fazia aqui um link entre o filme e o livro A Visibilidade do Invisível, falando sobre este trabalho que é ser doméstica, que é também uma forma de invisibilidade, assim como as mulheres em privação de liberdade, né, Virgílio? E existe alguma relação entre essa profissão e as mulheres que sofrem privação de liberdade? Total. Eu estou com a cola aqui da ficha técnica o tempo todo, primeiro bloco, essa cola para um lado, essa cola para o outro. Né? De fato, é uma novidade, já rimos muito aqui no intervalo, porque é uma novidade de mais de 10 anos, né, professor? É um filme baseado na peça da Renata Mello, Domésticas, que lamentavelmente não é uma comédia. Se você rir durante o filme, pode ficar tranquilo, não tem problema algum. Agora, o filme não é uma comédia. Tem algumas coisas que eu consigo rir, como, por exemplo, a fala do Giovanni, e agora a fita trocou de lado, eles vão roubar um ônibus e, na verdade, acabam sendo vítimas do trocador e do motorista. Isso é uma cena que talvez dê para você rir. A fala também que dizem para o Gilvan, eu queria ser invisível. Que isso, mano? Invisível você já é. Né? Então, essa questão da... A dificuldade de falar Anhangabaú. Anhangabaú, né? O chapeiro, né? Chapeiro se diz em paulistês, aquele trabalhador dos bares, né? Que faz os sanduíches na chapa, daí paulista é uma raça engraçada, né? Fala bicicletaria, sanduícheria, né? E o chapeiro é aquele que faz os sanduíches. Então ele pergunta, são 3 as protagonistas, ele pergunta para a protagonista pergunta a ele, você acha que eu sou puta só porque eu dei por dinheiro? Aí ele fala, não, eu acho que você tinha que dar, era para mim. É também algumas tentativas que tem de você pensar que o filme é engraçado, de você pensar que o filme é uma comédia, na fotografia primorosa do Lauro Escorel. É, de fato, um filme de extrema perspicácia de uma categoria de trabalhador, invisível, assim como a faxineira, tão em extinção
como tanoeiro, né, que é aquele que fazia os barris para condicionar as substâncias comestíveis. A empregada doméstica hoje nas famílias de classe média, exceto classe média a chamada B1, né, para cima. Não existe mais a empregada doméstica. Até aquelas que são praticamente da família, professor? Isso é uma outra, isso é uma outra questão bastante complicada. Essas meninas, na verdade, elas vinham no passado, né, tempo que o professor Zé Luiz era garoto, essas meninas, elas vinham no passado para os grandes centros funcionar como escravas no início da industrialização, que é uma moda que está voltando agora, né? Nós já voltamos às substituições das importações, não entendo muito de economia, mas já voltamos à exportação de commodities, né? E agora está vindo a bola da vez, que é a grande modernidade, que é a industrialização, né? Eu acho que nesse diapasão, professor Zé Luiz, nós vamos acabar com liberdade, igualdade e fraternidade. Se a gente conseguir chegar lá... Voltando ao filme, eu penso, tem várias cenas que eu me lembro, foi o primeiro filme que nós passamos no projeto Cela de Cinema, né? Nós conseguimos fazer um lugar dentro da penitenciária que estava abandonado, nós conseguimos pintar esse lugar. O Cine Eletro, né, emprestava o som e o data show, e nós fizemos um projeto com aquelas meninas que estavam matriculadas, como carinhosamente a gente a chamava, aquelas que estavam matriculadas na escola, e ali a gente fazia uma sessão, sempre de filme nacional, conseguimos fazer 5, né? E depois essas meninas elas faziam uma apresentação do que filme elas tinham visto e colocado no papel. E na cola que eu trouxe, eu também achei isso maravilhoso, né? Uma delas colocou, eu achei a história muito parecida com a minha, por isso achei tão triste, né? Nossa. Então, uma grande amiga que ficou desse tempo, que hoje é uma administradora, né, de empresas, que naquela época morava ali, e o vício de passar o pé pela batata da perna, que hoje a medicina mudou de nome, não chama mais batata da perna, chama panturrilha, né? E ela se vendo, as presas se vendo no filme. Isso, a gente vendo aqui na hora do intervalo qual que era o percentual, e é a cachapante maioria. Né? Ainda que 74% das presas não tivessem carteira assinada, né? A cachapante maioria era composta de empregadas domésticas. Insisto, assim como as faxineiras e assim como os porteiros, são profissões invisíveis para a sociedade, né? O porteiro, com toda aquela carga de poder que ele concentra, muitas vezes utilizada de forma bastante, para dizer de forma elegante, né, na televisão, de forma bastante dura, bastante difícil, contra aquele próprio companheiro dele de classe, que é também subproletariado, que nessa pesquisa que realizamos na Estácio no semestre passado, fica claro, alguns demoram 4 horas e meia para irem e voltarem do seu posto de trabalho. É uma loucura isso. Essa é uma das mágicas que o Estado moderno faz, né, professor Virgílio? Que é capaz de fazer uma aliança de nobreza e burguesia para tirar entre o povão aqueles que vão reprimir o povão. Com certeza. Né? Isso é uma mágica que está aí há 500 anos. Com certeza. Vai acabar, não vai? Um dia esse negócio? Hora a ficha cai? Eu tenho apenas certeza que eu assisto, né? O fim dos manicômios eu tenho certeza. Eu não sei, eu fico em dúvida, dependendo de quanto tempo, que eu já estou descendo a serra, de será que com sorte eu não assistiria também o fim das prisões? Porque, na verdade, a luta é essa. A luta é para acabarmos de uma vez por todas, não só com os manicômios, mas também com as prisões, e pensarmos uma forma mais inteligente do Estado vir a punir aquela conduta que a classe dominante vai dizer que é crime numa determinada época. Porque talvez não precisar nem punir tanto, né? Porque se a gente consegue mudar, ou acabar com essa história da classe dominante, por exemplo, a gente vai ter, sem dúvida, uma sociedade muito mais pacífica, muito mais correta, honesta, muito mais justa. Professor Zé Luiz, dizem que, assim como os psicólogos dizem que as pranchas Rochard não mentem jamais, né? Que as tarólogas, que as cartas não mentem jamais, a gente que trabalha com pesquisa e a gente que consegue enxergar o qualitativo dentro do quantitativo, a gente percebe que o que dá cadeia, sejamos francos, o que dá cadeia hoje no país? Mais de 50% está preso por comércio de substância proibida. Né?
uma parte bastante significativa por saque contra o patrimônio. Então eu penso, se você quer acabar com superlotação de cadeia, se você quer acabar com a violência, a primeira lei que você tem que trabalhar é a revogação daquela que proíbe o comércio de substância proibida. Não estou falando só de drogas ilegais, porque a experiência do proibicionismo do álcool foi péssimo, é só lembrar a época do Al Capone, aquela coisa. Só criou o Capone. Tem muitos estudos sobre isso. Só criou o Capone. E existe uma liga antiproibicionista, né? Um paradoxo, a nossa querida Maria Lúcia Caram é representante brasileira. O paradoxo é que essa liga é naquele país nefasto ao norte do México, ao sul do Canadá, né? Essa liga tem eu não gosto de falar o nome, eu sou supersticioso, tem origem ali, e a gente percebe que se termina com a criminalização do comércio de substância chamada de ilícita, né? E de um outro lado a gente minimiza as diferenças entre classes, até que consigamos, enfim, acabar com a sociedade dividida em classes, nós vamos ter a desnecessidade da prisão. Pasmem, a prisão ela nasce de forma revolucionária, né? Na Paris, que o senhor tanto gosta, professor, no final do século XVIII. Por quê? Os terceiros furtos, essa é uma ficção jurídica que está hoje no nosso Código Penal, ao terceiro furto de pão, o criminoso, aspas, era enforcado. Então essa fictio iuris, né, da continuidade delitiva, ela surge nesse momento. E a prisão não é só para docilizar os corpos para o trabalho, né? A prisão, a criação é para que a pena saia do corpo, né? Os corpos atenazados, tenazes, julgados em enxofre fervendo, quebrados as articulações, colocados sobre a roda, aquele suplício de tortura que era vendido para o populacho. O populacho assistia aquilo nos domingos, né? Achando bom. Até hoje nos Estados Unidos os caras vão ver a execução. Panis et circenses. Professor, a gente está num nível aqui tão bom. Naquele país ao sul do Canadá e ao norte do México. Virgílio, a gente tem que... Senão a gente vai deixar aqui o nosso telespectador sem saber o que é o Paz Armada. Esse livro está... O Cebola, eu não sei se representa a Revan aqui, mas vocês podem procurar pelo o Augusto Antônio Borges, né? Antônio Borges deve vender esse livro. É mais uma deliciosa invenção da Verinha Malaguti sobre essas falsas unidades de polícia pacificadora. Isso é uma contradição em termos. Se é polícia, não pode ser pacificadora, né? E os autores, até o Zacconi é um delegado de polícia civil, prova de existência de vida inteligente na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, né? Fazendo uma análise detalhada. O livro é de uma leitura assim, deliciosa. O texto da nossa querida Bia Vargas Ramos, né? O Direito ao Dissenso, o texto da Verinha, o próprio poema do Marcelo Iuca. Eu penso que se você é estudante de direito, não gosta dessa conversa, sabe, professor, de operador do direito, parece que a pessoa está passando mal, mas é um técnico, né? Parece que eu prefiro trabalhador do direito, né? Se você é trabalhador do direito, está passando da hora de ter esse livro na sua biblioteca. Muito bem. Bom, fica aqui a recomendação. Os 2 livros recomendados no Contraponto Cultura dessa semana. A Visibilidade do Invisível, do professor Virgílio. Esse só no livro, só no blog, né? Do professor Zé Luiz. Porque está esgotado o livro. Mas tem como baixar em PDF, né? Está lá em PDF. O Paz Armada, que também é uma recomendação aqui do professor Virgílio. Criminologia de Cordel. E o filme Domésticas, que é um filme nacional belíssimo, de uma profundidade impressionante. Bom, infelizmente, nós vamos encerrar esse programa, mas logo, logo a gente consegue trazê-lo aqui de volta. Então não fique desesperado que o Virgílio volta e o Contraponto Cultura também volta na semana que vem.